Hoje, no programa Virou Notícia, vamos conversar com o maestro Júlio César da Paz. Locutor, professor, músico, instrumentista, cantor, regente e um grande conhecedor de vários gêneros musicais, inclusive erudito. Júlio, é um prazer ter você em nosso programa Virou Notícia. O prazer é meu, Camilo, e eu gostaria de cumprimentar com muito carinho todos os telespectadores, as pessoas que são fiéis à TV Alfenas, que é, de fato, um esteio aqui em Alfenas, e é um prazer meu estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ô Júlio, a música em cada pessoa sempre tem uma história no início de tudo. Você nasceu em uma família de grandes músicos, como o seu avô, o seu tio-avô, José Marcelino. O que você tem para nos contar destes grandes músicos? Então, minha família, pelo lado materno, ela é, de fato, uma família de artistas. E principalmente focado na música, né? É o caso de quem eu conheci mais, que foi o meu avô, Pantalhão Marcelino, né, da Paz, um grande instrumentista. E nos incentivava a todos lá em casa, né? Era muito comum nas tardes de domingo, às noites, durante a semana mesmo, que ele reunisse as pessoas da família e amigos para a gente tocar em casa. Então eu desde pequeno tenho este contato com a música a partir do meu avô e dos meus tios-avós, como você citou, né, José Marcelino e tantos outros, que nos puseram para frente, nos incentivaram. E eu comecei com um pequeno instrumento, o banjo, foi construído pelo meu próprio avô, né? E eu gostava muito de pegar aquele instrumentinho e ficar tocando, fazendo barulho, né? E uma das lembranças que eu tenho, mais marcantes, é de quando meu avô chegava em casa, sempre, uma vez ao mês, ele chegava e trazia um instrumento para mim de presente. Então, era uma flauta, uma gaita, ou algum instrumentinho de corda, para justamente incentivar o meu dom, né, musical. E foi assim que tudo começou. Foi assim. Mas, o Júlio, o seu tio Pantaleão, o avô, sim, meu Pantaleão. Isso. Que instrumento? O violão também ele tocava? O instrumento, não, o instrumento principal era o violino. Meu avô foi um grande violinista, né? Ele estudava muito, e inclusive peças eruditas, mas ele também não desprezava o estilo popular, que muita gente o conheceu tocando música popular, não é? Mas o instrumento dele era o violino. Mas atrás disso vinha o violão e outros instrumentos de corda, principalmente corda, que ele dominava muito bem. Perfeito. Você tem uma passagem em sua vida muito interessante, onde relatou certa vez a respeito de um grande músico, o Manuel Rosa, que morava nas proximidades ali da sua casa. Certo dia, ele passando em frente à sua residência, estava tocando um violão com extrema dedicação, dedilhava uma música que despertou em você a curiosidade de saber quem era aquela pessoa que estava executando aquele instrumento com tanta sonoridade, quase que inacreditável, né? Poderia nos dizer qual é a importância de Manuel Rosa no início de sua carreira? O Manuel foi muito importante. Manuel Rosa era da família também. Era da família? Sim, era primo do meu avô. E era também um profundo conhecedor de música, né? O violão era o instrumento dele. Mas eu, particularmente, não gostava, não me interessava muito pelo violão. Até então você tinha mais aquela inclinação para qual instrumento, Júlio? O teclado. Né? Com 6 anos eu dedilhava o piano no Colégio das Irmãs, o harmônio, né? O órgão da matriz. E a gente estava sempre nessa linha de fazer música nos instrumentos de teclado. Perfeito. Né? E algum instrumentinho de sopro. Eu tinha uma clarineta. Clarineta. E tirava um som legalzinho da clarineta. Então, o Manuel Rosa não passava despercebido a ele essa minha inclinação por esses instrumentos. E naquela época, nos anos 70, era muito comum as pessoas se dedicarem ao violão, mas o violão popular, né? Batendo no instrumento, como se fosse um instrumento de percussão,
né? Ninguém estava nem aí para fazer um trabalho bem feito. E de repente eu vejo o Manuel Rosa na porta de casa, dedilhando o violão, fazendo música erudita, fazendo música popular, mas assim de altíssima qualidade. E aquilo me trouxe uma vontade, um desejo muito grande de aprender o violão. Um recital em frente à sua casa. Um recital em frente à minha casa, né? Aí eu saí correndo, eu estava no banho, Perfeito. quando ouvi aquilo lá. Perfeito. Eu saí, procurei Manuel Rosa e falei assim, eu quero aprender violão. Esse vai ser o meu instrumento, né? E aí eu tive todo o apoio dele, né? As partituras eu ganhava dele, ele copiava à mão as partituras e me dava para estudar. E ele teve uma importância realmente muito grande na minha vida musical. Muito prestativo, um ótimo compositor também, além de intérprete. E, de fato, foi fundamental a presença do Manuel Rosa na minha vida artística. Que bom. Outro grande maestro que você teve em um período de convivência foi o Augusto Pereira, da cidade de Campos Gerais. Qual foi o contato com o maestro Augusto Pereira, Júlio? Eu não posso dispensar também a presença do Manuel Rosa nesse momento, porque Manuel me apresentou ao maestro Augusto Pereira quando ele veio para cá, para Alfenas, para fundar uma banda, a Banda Municipal Eurico Haydn, em 1978. E o Manuel me chamou e falou assim, olha, esse é o maestro Augusto Pereira, eles chamavam carinhosamente de maestro Agostinho, né? E me colocou em contato, e em contato com as músicas da banda, né? Eu tocava saxhorn, que era um instrumentozinho assim pequeno e de 3 pistos, né? De 3 válvulas. E aquilo era uma dificuldade enorme para mim, porque era um instrumento que o tempo todo ele estava fazendo contraste com os demais instrumentos da banda. É o sax harmonia? O sax de harmonia. Certo. Né? Perfeito. Mas o maestro Augustinho Pereira, ele se dedicava aos músicos e à banda e não perdia tempo de nos ensinar as coisas, né? Então, também foi um contato que eu tive, muito importante. E hoje eu tenho o prazer, a honra de estar junto com o filho dele, o Biraci Pereira, que é nosso professor no Conservatório de Música, de violoncelo, e compartilhar com o professor Biraci também essas lembranças boas do maestro Augusto Pereira, o pai dele. O que eu acho interessante também, que o músico que você está dizendo, que o Biraci, está ficando muito parecido com o pai, né? Se parece muito, eu às vezes vejo fotos e mostro para ele. Parece demais. Aí falo, Bira, nós o chamamos por Bira, não é? Bira. E mostro para ele aquelas fotos e falo assim, ele está a cara do pai. Muito, é isso muito mesmo. Parecido. Sabemos que você é de uma família bastante religiosa e teve uma grande formação voltada para a música litúrgica, onde teve a oportunidade de conviver com o padre José Grimink. Qual a importância que teve este padre na sua formação? O padre José Grimink, ele, dentro da cidade de Alfenas, é um ícone. E, musicalmente, ele era perfeito. Perfeito. Sim. Os estudos dele incluíram música no seminário. E ele, além de ser um excelente organista, ele era um regente também de coro, violinista e de uma exigência ímpar, né? Ele queria tudo perfeito, era um senhor metódico e nos cobrava isso. Ele era holandês, Júlio? Holandês. Sim, a origem dele é holandesa. E como a maioria dos padres que passaram por Alfenas, né, nos anos 60, 70, na década de 50, eram de origem holandesa. Eu posso citar também outro músico e padre, que era o padre José Ram. Você também conviveu bastante, trabalhei com o padre José Ram, padre Lambert Prince. Enfim, eram homens de muita categoria, né, de muita exigência, de muito afinco, né, no trabalho que praticavam, tanto religiosamente quanto artisticamente. Eram grandes incentivadores do teatro, da música. E o padre José Grimink me incentivou muito, além de ter me dado aulas, né, de regência. Foi a primeira prática de regência que eu tive foi sob a orientação dele.
Então, devo muito isso ao padre José Grimin. Vamos falar agora do Júlio César da Paz, músico, cantor, professor e locutor de rádio. Primeiro, como músico, quais os instrumentos que você domina e qual é a razão para tanta dedicação aos instrumentos musicais? Bom, primeiramente, eu repito, foi com base na minha família de músicos que eu comecei a me interessar e dedicar aos instrumentos. Mas mesmo porque outras pessoas que praticavam a música aqui em Alfenas se tornaram espelho para mim. Eu vou citar alguns nomes aqui. Ótimo. O Abel de Souza Barbosa, a Esther Rosa, que é a nossa maestrina aqui em Alfenas, o Erasmo de Carvalho, não é? Eram músicos que passavam para a gente, além das informações, passavam também aquele gosto, aquela vontade de aprender. E o meu instrumento realmente é o violão. O meu instrumento é o violão erudito, que eu me dediquei mais, apesar de ter estudado primeiramente o piano, desde os 6 anos eu venho me dedicado, mas a gente vai descobrindo ao longo do tempo que algum instrumento não é bem aquele que a gente gostaria de ser o músico dele, né? Então, o piano ficou em segundo plano, mas o violão, o violino são instrumentos que eu gosto muito e estudo. E principalmente a voz, principalmente o canto. Talvez por essa minha origem religiosa, esse meu trabalho dentro da igreja, eu dê preferência à música vocal. Então, eu gosto muito de trabalhar canto individualmente ou canto em grupo, que a gente denomina coral, né? E, enfim, a minha dedicação é mais a essas vertentes musicais. Você está dizendo, Júlio, a respeito de coral, né? Para o cantor é necessário conhecer tua tessitura vocal. E como cantor, você tem uma facilidade de alcançar as notas graves e agudas com uma certa facilidade. Quem canta profissionalmente sempre utiliza de solfejos para o aquecimento e como exercício vocal. Você utiliza essa técnica? Sim, utilizo, sim. A nossa voz é um instrumento, não é? E falávamos numa reunião esta semana que é um instrumento dificílimo de dominar, porque o instrumento físico, um violão, um piano, você tem referências ali, e a voz não. Então, é preciso que você esteja em contato todos os dias com as escalas, com os trabalhos em cima do solfejo, para que você desenvolva melhor e a contento o canto. Então, é realmente necessário que todos os dias você pratique, e eu faço isso sempre. Acredito que deve ser um pouco trabalhoso para você, quando chegam os componentes, de primeira vista, para fazer parte do coro, de classificar as vozes, né, Júlio? Como que você faz isso? A classificação é um pouquinho complicado, porque você não classifica no momento uma voz, né? Você passa por um processo, você tem o tempo todo estar acompanhando aquele cantor para perceber de fato qual a tessitura dele, qual a altura que ele alcança com facilidade. E isso nem sempre é feito no momento, é preciso um prazo um pouquinho longo para você discernir as vozes e separá-las. Sabemos, para ser um professor, acima de tudo, o profissional tem que ter vocação, didática e conhecimento. Como professor, qual é o seu posicionamento frente ao aluno? Como estimular o aprendizado e que didática utiliza? Pois é, a nossa responsabilidade como professor é enorme. O professor é aquele que incute, né, na alma do aluno o desejo de ser aquilo que ele se propõe, ou seja, um aluno que te procura para estudar música, você tem que estar o tempo todo acompanhando e dando de si para ele se dedicar e para ele entender aquilo que você está falando, aquilo que se propõe. Então, não é fácil lecionar, principalmente música, né? Porque, primeiramente, você tem que ver a predisposição do aluno.
não é? Se ele realmente está apto a fazer música. Porque a música, Camilo, ela nem sempre é aquilo que você quer dela. Não é você que escolhe a música para ser músico. Mas você, como professor de longo tempo, você assim que o aluno começa a tocar um instrumento, você começa a ensinar, você já deduz que ele já tem um dom para aquele instrumento? Sim, num primeiro momento a gente já percebe. Já percebe. Já percebe. Isso é muito importante também. Mas por outro lado, e é isso que eu tento lhe dizer, nem sempre, não é? Num primeiro momento você descobre que é a vocação daquele aluno, ou para aquele instrumento. Então, o acompanhamento ele tem que ser persistente e tem que ser com muito rigor, com muito cuidado, para você não destruir na alma daquele aluno aquela vocação dele. Né? Então você tem que ter realmente um preparo, uma boa didática para acompanhar esse aluno e para ministrar essas aulas para ele. Ô Júlio, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.